Gravando. Que a nossa aula de hoje vai ser sobre gravitação. Bom, a gente tem a ideia de que a astronomia é uma das ciências mais antigas, mas a gente também tem a ideia de que o céu é o mesmo para todos os lugares. Então, a gente imaginaria que todas as pessoas pensariam da mesma forma, que não é o que vai acontecer com a astronomia. A astronomia ela vai variar para cada cultura. Cada cultura vai ter uma visão diferente daquele céu, daquelas estrelas, enfim. E alguns conceitos básicos já eram percebidos na pré-história, que é o conceito da luz, que o sol ele passava durante o dia e iluminava e à noite não tinha luz. Eles tinham essa percepção entre claridade e escuro. Eles conseguiam perceber também as fases da lua, que ela se modificava com o passar do tempo. E isso tudo era atrelado muito a algumas crenças. Eles acreditavam que aquilo ali se tratava de uma divindade. Isso foi bem registrado nas pinturas rupestres, como a gente pode ver ali no canto da tela. O primeiro povo que a gente vai estudar é o povo da Mesopotâmia, mais ou menos no período 3500 a.C. e que hoje é o atual Iraque. O povo que habitavam lá eram os sumérios. No começo, para eles, eles tinham essa visão do céu como algo bem astrológico. Então, era mais uma crença. Depois, com o passar do tempo, ele foi se aperfeiçoando e se tornou algo mais astronômico. Eles observavam bastante o movimento dos planetas e do Sol e da Lua. E a partir dessas observações, eles conseguiram determinar o período da lunação, que é o mês sinódico, que é quando acontece o mesmo evento duas vezes. Nesse caso, por exemplo, a lua cheia e quanto tempo levaria para acontecer essa lua cheia novamente. E o período de movimento do Sol, que seria a demarcação das estações do ano. Eles conseguiam também prever os eclipses já e eles desenvolveram o zodíaco. Eles pegaram essa visão das estrelas e ligaram a esses signos que a gente conhece, os 12 diferentes signos. O próximo povo que a gente vai trabalhar são os chineses. Eles tinham uma visão bem religiosa e astrológica sobre as estrelas, o céu, enfim. Só que boa parte desses estudos que eles tinham foi apagado, porque no ano de 2013 a.C., o, o imperador ordenou que fosse queimado todos os livros sobre isso. Assim como o povo mesopotâmico, eles já tinham a previsão dos eclipses, eles conseguiam prever isso, e eles tinham um calendário de 365 dias que é parecido com o nosso. A astronomia egípcia ela era bem rudimentar, então ela funcionou mais como um veículo de informação das outras culturas, como uma cultura própria de astronomia. Isso era bastante por causa da função que eles exerciam. Eles tinham um meio muito voltado para a agricultura, então tudo girava em torno disso. Eles se baseavam os conhecimentos deles para essa função dentro da agricultura. Eles tinham a interpretação do zodíaco a partir do conhecimento dos babilônios. E uma curiosidade, na verdade, é que as faces das pirâmides elas são voltadas para os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, que é uma coisa bem interessante de se pensar, porque já naquele período eles tinham essa noção. Agora, não se tratando mais de um povo, mas sim de uma pessoa em específico, a gente vai começar pelo Tales de Mileto. Ele foi meio que um veículo de informação também, que ele trouxe o conhecimento do Egito para a Grécia. Ele foi um dos primeiros que conseguiu compreender a curvatura da Terra, ele conseguiu perceber a esfericidade da Terra
E ele também percebeu que a Lua era iluminada pelo Sol, e por isso a gente conseguia ver ela daqui da Terra. É bom lembrar que agora todos que vão aparecer daqui pra frente, eles são gregos. Assim como o Tales, o Pitágoras, ele tinha o conhecimento da esfericidade da Terra também. Não só da Terra, como da Lua e de alguns outros. Ele foi o primeiro que identificou o céu como cosmos, e ele tinha uma ideia de que o Sol, a Terra e a Lua, eles viviam dentro de uma esfera maior, e as estrelas e outros corpos celestes viviam em outras esferas. Então ele não tinha essa ideia de união do universo. O Aristóteles, assim como alguns outros, ele já tinha conhecimento das fases da Lua, e ele explicou que essas fases vão depender do quanto da parte da face da Lua que é iluminada pelo Sol está voltada para a Terra. Ele também conseguiu explicar os eclipses, e a partir da explicação dos eclipses ele falou que a Terra era redonda. Porque vamos pegar o eclipse lunar aqui embaixo. Quando a Lua começa a entrar aqui, o formato da sombra que forma na Lua é esférico. Então ele vai dizer que a Terra é redonda a partir da sombra que forma na Lua. Da mesma forma aconteceria com o eclipse solar. Ele vai dizer também que o universo é esférico, é uma grande esfera e finito. O Heráclides de Pontos, ele vai perceber a rotação da Terra. Então ele vai ver que a Terra ela vai girar diariamente sobre o seu próprio eixo. A partir de observações, ele também vai perceber os outros dois planetas, Vênus e Mercúrio, e que eles também orbitavam o Sol. Ele também vai perceber uma coisa que ele vai chamar de epiciclo, que o planeta que ele está observando, ele vai formar órbitas circulares. Então ele vai formar mais ou menos esse desenho no céu. Então ele deduziu que a partir do desenho que ele formava no céu, os planetas tinham órbitas circulares. O Aristarcos de Samos, ele conseguiu ver não só a rotação da Terra em torno do seu próprio eixo, como a translação da Terra em torno do Sol. E ele foi o primeiro que percebeu isso, adiantando o Copérnico em 2000 anos, praticamente. Ele conseguiu desenvolver um método que calculava mais ou menos a distância entre Terra, Sol, Terra, Lua, e a partir disso ele conseguiu inferir o tamanho da Terra, do Sol e da Lua. Ele também desenvolveu uma classificação inicial das estrelas, que foram divididas em 3 grandezas, 3 formas de intensidade de luz. E um ponto interessante para a história dele é que praticamente todos os livros que ele escreveu foram perdidos, e boa parte do que sobrou foi referência a ele. Bom, o Erastótenes de Cirere foi o primeiro a determinar o diâmetro da Terra. Tá, e como que ele fez isso? Ele percebeu que em Siena, que era localizado no Egito, o Sol no primeiro dia do verão ele chegava ao fundo do poço. E isso quer dizer que ele estava chegando perpendicular à Terra. Só que em Alexandria isso não acontecia. Então ele cravou um bastão no chão em Alexandria e percebeu que a partir da sombra, né, que o bastão formava, tinha uma diferença de 7 graus. E que esses 7 graus era 1 sobre 50 avos do círculo, já que o círculo ele tem 360 graus. Ele sabia que a distância de Alexandria a Siena era de 5.000 estádios. Isso era uma medida que eles usavam na época. Então a circunferência total da Terra ia ser 50 vezes esses 5.000 estádios. E daí, pela fórmula da circunferência,
É só a gente dividir o valor desse resultado por π, que daí a gente chegaria ao diâmetro. O Hipparco de Niceia, ele construiu um observatório. E a partir desse observatório, ele fez diversas observações, e a partir dessas observações ele conseguiu catalogar 850 estrelas com a posição no céu e a magnitude delas. Ele vai chamar essa magnitude como o brilho da estrela. E ele diferenciou esse brilho em 6 intensidades, ou 6 categorias, sendo 1 a mais brilhante e 6 a mais fraca, mais opaca. Ele também conseguiu perceber o ângulo de precessão da Terra, que seria aqueles 23 graus de inclinação que a Terra tem. Vamos então agora ao último astrônomo importante da antiguidade, que foi o Ptolomeu. Ele produziu uma série com 13 volumes sobre astronomia. Isso vai ser bem importante depois, porque eles vão usar os dados desses 13 volumes para continuar a pesquisa. Ele também produziu uma representação geométrica do sistema solar, só que ele botava a Terra como o centro do universo, e isso tem bastante a ver com a forma de pensar deles do período, que era uma forma meio antropocêntrica de botar o ser humano no centro. E essa representação era feita com círculos, não se tinha ideia ainda de elipse, e os epiciclos que a gente viu antes. E essa representação permitiu predizer o movimento dos planetas com uma certa precisão. Antes da gente entrar no período da Idade Média na Europa, eu queria falar um pouco sobre a astronomia indígena brasileira, para a gente fugir um pouco daquela questão de que o conhecimento ele é proveniente só da Europa ou das localidades vizinhas a ela. Então, para os indígenas, eles observavam a Lua durante um grande período, e isso fez com que eles conseguissem perceber alguns eventos cíclicos que aconteciam em diferentes fases da Lua. E isso, junto com as estações do ano, fez com que eles soubessem um período que era melhor para a colheita ou para o plantio, ou também para a pesca. E como eles já tinham a ideia da influência da Lua nas marés, que isso vai ser descoberto na Europa uns 200 anos depois, eles sabiam que era melhor pescar camarão entre fevereiro e abril na maré alta da lua cheia, por exemplo. Em 1612, o missionário Claude passou 4 meses com os Tupinambá do Maranhão. Ele escreveu um livro chamado História da Missão dos Padres Capuchinhos na Ilha do Maranhão e terras circunvizinhas. E nesse livro ele registrou cerca de 30 estrelas ou constelações que eram do conhecimento da tribo que ele passou esse período. E dentre essas constelações eu acho interessante destacar 4 delas. A primeira é a constelação da Ema, que ela marcava o início do inverno. Tem um mito interessante sobre isso, que ali pelas 5, 6 horas da noite, tu começa a ver essa Ema no céu. Isso no primeiro dia de inverno. E conforme vai passando o tempo, ela vai deitando como se estivesse indo em direção à Terra. E eles tinham a crença que o Cruzeiro do Sul, que está aqui e fica bem em cima da cabeça dela, segurava a cabeça dela para que ela não bebesse toda a água do planeta. E isso nos dá uma ideia de que eles já tinham a importância que a água tinha para o mundo. Além da constelação da Ema, também tinha a constelação do Homem Velho, que marcava o início do verão. Tinha também a constelação do Veado, que representava o início do outono.
e por fim a constelação da Anta, que representava o início da primavera. Voltando agora à Idade Média na Europa, a primeira pessoa que a gente tem é o Nicolau Cusano. Ele foi um dos primeiros a ter a ideia de um universo infinito. E pela Idade Média se tratar de um período muito forte com a religião cristã, parte dessa ideia é proveniente de uma reflexão religiosa. Então a gente chegou no Nicolau Copérnico agora. Ele tem um papel muito importante para a história, porque ele rompe com a ideia de que a Terra era o centro do universo. Ele propõe agora que o Sol é o centro do universo, trazendo um sistema heliocêntrico. E isso vai ser chamado de Revolução Copernicana. E como o Sol sendo o centro do universo, os planetas orbitam em volta do Sol e essas órbitas têm forma circular. Bom, vocês lembram que lá quando eu falei do Ptolomeu, eu falei que os dados do Almagesto iam ser muito importantes futuramente, né? Porque em 1200 o imperador sacro romano mandou 50 astrônomos reestudar esses dados e isso foi conhecido como as tabelas alfonsinas, porque o nome dele era Alfonso. E o Tycho Brahe vai corrigir ainda mais essas tabelas. Ele fez com que essas tabelas tivessem uma imprecisão das medidas de 1 minuto de arco, que antes era 10. O Tycho Brahe tinha um ponto interessante, porque ele não fazia observação apenas de alguns eventos que eram fora do comum. Ele fazia observações diárias e isso ajudou, contribuiu para constituir o movimento dos astros. Então a gente chega agora ao Johannes Kepler, que é o famoso Kepler. Na primeira lei de Kepler, ele vai falar então que a órbita agora ela deixa de ser circular e passa a ser elíptica, sendo que o Sol agora está em um dos focos dessa elipse. É bom lembrar que o Sol não está no centro, e sim em um dos focos. A segunda lei de Kepler nos diz que o segmento que une o centro do Sol e um planeta varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Tá, o que significa isso? Se a gente pegar na elipse aqui duas áreas iguais, como aqui no A1 e A2, se eles tiverem essa mesma área, se isso aqui azul for igual a essa parte azul, esse tempo que o planeta vai demorar para vir daqui até aqui tem que ser o mesmo que o planeta vai demorar para percorrer daqui até aqui, que no caso aqui identificou como um mês, mas é só questão de representação. Então a gente chegou agora na terceira lei de Kepler. E o que ela nos diz? Ela nos diz que o quociente dos quadrados dos períodos e o cubo de suas distâncias médias do Sol é igual a uma constante k, que vai ser igual para todos os planetas. Tá, mas o que isso significa? Significa que quanto mais próximo do Sol tiver, menor vai ser o período de revolução em volta do Sol. E conforme for aumentando, como o caso de Netuno, que é o planeta mais distante, maior vai ser o período de revolução. Lembrando que esse período aqui está em anos terrestres. É bom lembrar que essa constante K ela vai depender da massa central do objeto, que no caso, nesse sistema, vai ser o Sol, porque está dentro do sistema solar e todos os planetas orbitam em volta do Sol. Mas no caso de um satélite na Terra, essa constante K vai depender da massa da Terra, porque a Terra vai passar a ser o centro da órbita. A gente chegou agora em Galileu Galilei. Ele teve uma contribuição fundamental para a ciência, porque ele aprimorou a luneta que tinha sido descoberta por um irlandês, se eu não me engano. E por ele ter aprimorado essa luneta, ele conseguiu descobrir as montanhas da Lua, as manchas solares do Sol, os anéis de Saturno
E a partir de todas essas descobertas que ele teve, a Igreja Católica proibiu ele de fazer a publicação desse conhecimento, dos livros que ele tinha escrito. Bom, o Kepler ele formulou a primeira, a segunda e a terceira lei, só que ele não trabalhou com a questão das forças de interação entre esses planetas. E quem acabou fazendo isso foi o Newton. Então, o Newton ele conseguiu perceber que essa força de interação entre os planetas era de mesma origem do que tu pegar um objeto e soltar ele. Então, essa interação entre objetos e entre planetas surge de uma força gravitacional. Acredito que esse conceito de força gravitacional vai ficar mais claro quando a gente falar depois de campo gravitacional. Mas então, a força gravitacional ela vai ser proveniente de uma constante gravitacional, da massa de um corpo, da massa do outro corpo e da distância entre o centro dessas duas massas. Então é bom lembrar que essa, essa força gravitacional ela vai ser proveniente de um par ação e reação. Isso significa que a mesma força que a massa grande faz na pequena é igual a que a pequena faz na grande. Então não vai ter diferença entre essa força de interação entre as duas massas, mas elas vão produzir uma mesma força entre si. O gráfico da força gravitacional pela distância vai ter mais ou menos essa cara aqui. Ela não vai ser uma reta porque ela decai com a distância ao quadrado. Então é sempre bom lembrar que quando a gente distanciar duas vezes, dobrar a distância entre dois objetos, a força gravitacional vai cair 4 vezes. Se a gente triplicar a distância entre dois objetos, a força gravitacional vai cair 9 vezes. Então é sempre bom lembrar esse quesito que a distância está ao quadrado. Vamos fazer agora um exercício para fixar melhor essa ideia da força gravitacional. A intensidade da força gravitacional que a Terra atrai à Lua é F. Se fossem duplicadas a massa da Terra e da Lua, e se a distância que as separa fosse reduzida pela metade, a nova força seria... Tá, para trabalhar com isso a gente vai usar a força gravitacional. O Gzão, que é a constante gravitacional, o Mzão, o Mzinho, e a distância entre essas duas massas, que no caso é a Terra e a Lua. Ele está perguntando o que acontece se a gente dobrar a massa da Terra e dobrar a massa da Lua e dividir a distância entre as duas por 2, cair pela metade. A gente multiplica esses dois aqui, vai dar 4, eleva o d ao quadrado e eleva o 2 ao quadrado, vai dar d ao quadrado sobre 4. Como tu tem uma fração embaixo, tu passa ela para cima invertida, então vai ficar 4 sobre d ao quadrado e multiplica essas duas. Então a gente vai chegar em 16 gzão, mzão, mzinho sobre d ao quadrado. Então a gente vai encontrar que a força vai passar a ser 16 vezes maior caso a massa da Lua e a massa da Terra sejam duplicadas e a distância caia pela metade. Vamos fazer mais um exercício agora para fixar ainda melhor o conteúdo. A força gravitacional entre dois corpos de massas m1 e m2 tem módulo F igual a g m1 m2 dividido por r ao quadrado, em que r é a distância entre eles e g é 6,7 vezes 10 na menos 11 newtons por metro ao quadrado dividido por quilo ao quadrado. Sabendo que a massa de Júpiter é 2 vezes 10 na 27 quilos e que a massa da Terra é 6 vezes 10 na 24 quilos, o módulo da força gravitacional entre Júpiter e a Terra no momento de maior proximidade, sendo a maior proximidade 6 vezes 10 na 11 metros, é... Bom, ele nos deu todos os dados
Ele nos deu a constante gravitacional, a massa da Terra e a massa de Júpiter e a maior proximidade entre eles, que é quando ele quer saber. Jogando isso na fórmula, aqui a gente vai ter a constante gravitacional, aqui a gente vai ter a massa da Terra e aqui a gente vai ter a massa de Júpiter. E aqui a distância entre os dois. Para multiplicar notações científicas, tu multiplica o valor da frente das três e soma os expoentes. No caso, tu vai multiplicar 6,7 vezes 6 vezes 2 e vai somar os expoentes. 24 mais 27 menos 11. Quando tiver uma notação científica elevado ao quadrado ou ao cubo ou em qualquer número, tu vai multiplicar esse valor que está elevado pelo valor de dentro do expoente, no caso 2 vezes 11, e vai elevar o número da frente ao quadrado, nesse caso. Então vai ficar 36, porque é 6 vezes 6, e vezes 10 na 22, porque tu multiplica o 2 por 11. Multiplicando esses três valores da frente, a gente chega em 80,4 e somando os expoentes, a gente chega em 10 na 40. Quando a gente for fazer a divisão de notações científicas, a gente divide esse número aqui da frente da notação por esse e diminui, subtrai os expoentes. Então a gente vai ter 40 menos 22 e 80,4 dividido por 36. Isso vai dar 2,23 vezes 10 na 18 newtons, porque é uma força. Para explicar melhor o conceito de campo gravitacional, eu trouxe um vídeo aqui para ilustrar melhor o conceito de deformação do espaço do Einstein, que eu acho que é o mais adequado para a gente conseguir entender, visualizar melhor essa questão do campo gravitacional. O professor ali do vídeo, ele põe um objeto no centro do tecido e o tecido ele se deforma. Então, depois ele vai trazer outros objetos e vai largar. E esses objetos vão ser atraídos para o centro do tecido por causa dessa deformação que tem, ocasionado pela massa do objeto. Essa deformação no tecido, então, a gente vai chamar de campo gravitacional, e a atração entre um objeto e outro a gente vai chamar de força gravitacional. A força da gravidade ela é uma força de campo, ela não é uma força de contato. Então, os dois objetos, ou no caso o planeta Terra e esse objeto, eles se sentem à distância. A gente pode ver no vídeo anterior que é por causa do campo gravitacional. Então, vamos pegar esse exemplo da Terra e desse objeto. A Terra vai modificar o espaço e se tiver um objeto próximo, esse objeto vai estar sujeito a um campo gravitacional. Para a gente poder definir esse campo gravitacional, eu, por exemplo, trago esse objeto de longe para próximo da Terra e se ele for atraído é porque tem um campo gravitacional. E para a gente poder definir esse campo gravitacional, a gente vai chamar que o campo gravitacional vai ser a força gravitacional dividido pela massa. E com isso a gente chega então que se jogar o m para lá, o peso vai ser igual à força gravitacional.
E a gente viu anteriormente que o peso é a massa vezes a gravidade. E a gente viu também que a força gravitacional é o Gzão, Mzão, Mzinho, dividido por D ao quadrado. Nesse caso, D vai ser R mais H, por causa que o objeto não está na superfície da Terra. Está num ponto qualquer, H, mas que foi atraído para a Terra. Então, a gente vai ter que G vai ser Gzão, Mzão, os M's menores se cortam, dividido por R mais H, o raio da Terra mais o H, que é o ponto onde está o objeto, ao quadrado. Bom, e se o objeto estiver na superfície da Terra, a gente vai ter que a aceleração da gravidade vai ser Gzão, Mzão, sobre o raio da Terra ao quadrado. Porque o H ele some porque agora ele está na superfície da Terra. Então a única distância entre o centro da Terra e a superfície é o raio. O raio da Terra é 6.400 km e a massa da Terra é 6 vezes 10 na 24 kg. Isso a gente vai chegar num valor conhecido, que é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Tá, então como que vai funcionar com o campo gravitacional em pontos internos de dentro da Terra? Para isso, a gente vai precisar pensar que a Terra é uma esfera maior e dentro dessa esfera vai ter uma esfera menor, que é essa esfera branca aqui. Que nesse caso é um círculo, mas a gente considera como se tivesse em 3D. Eu quero calcular a gravidade nesse ponto aqui, na superfície dessa esfera branca. Como é que a gente vai fazer isso? Tá. A gente vai usar a fórmula da densidade que a gente conhece, ρ, que vai ser tratado como densidade, vai ser igual a massa dividido pelo volume interno, que é o volume dessa esfera. Então, se a gente joga o volume para lá, a gente vai ter que a massa vai ser igual a ρ vezes o volume interno. Mas qual é o volume de uma esfera? O volume de uma esfera é 4/3 de π vezes o raio ao cubo. Então, se a gente substituir essa fórmula da massa nessa fórmula aqui, a gente vai ter que G da gravidade, nesse caso a gravidade interna para essa esfera branca, vai ser Gzão, constante gravitacional, ρ, que é a densidade, 4/3 vezes π vezes r ao cubo, ou d ao cubo, dividido por d ao quadrado. Esses d's aqui vão se cortar, vai sobrar só um d. Então a gente vai chegar aqui, a gravidade interna vai ser Gzão, constante gravitacional, a densidade 4/3, π e o raio. Então, por isso que esse gráfico tem esse comportamento de reta. Porque conforme o raio vai crescendo até a superfície, ela cresce de forma linear a gravidade interna. É sempre bom lembrar que a diferença de grossura desse gráfico aqui para esse gráfico aqui, ele não quer dizer nada. Foi só por questão de falta de material para conseguir fazer um gráfico na mesma grossura. E a gente viu que na força gravitacional, antes, depois que passou da superfície da Terra, nesse caso, a força vai cair com o quadrado da distância. Então, quanto maior for a distância depois do raio da superfície, menor vai ser a força gravitacional e assim a gravidade. Vamos então fazer um exercício final para fechar com o conteúdo. Em 23 de julho de 2015, a NASA, Agência Espacial Americana,
divulgou informações sobre a existência de um exoplaneta, planeta que orbita uma estrela que não seja o Sol, com características semelhantes à da Terra. O planeta foi denominado Kepler-452b. Sua massa foi estimada em cerca de 5 vezes a massa da Terra e o seu raio em torno de 1,6 vezes o raio da Terra. Considerando o G o módulo do campo gravitacional na superfície da Terra, o módulo do campo gravitacional na superfície do planeta Kepler-452b deve ser aproximadamente igual a... Então a gente viu antes que o módulo do campo gravitacional na superfície vai ser G igual a Gzão, Mzão, dividido por D ao quadrado. Como ele está dizendo na questão que a massa desse exoplaneta é 5 vezes a massa da Terra, então a gente coloca esse 5 aqui. Como ele está dizendo também que o raio é 1,6 vezes o raio da Terra, então a gente coloca o 1,6 na frente do raio. Agora, para resolver isso, a gente eleva 1,6 ao quadrado, eleva d ao quadrado. Então a gente vai chegar aqui, Gzinho é igual a G5m, ou 5gm, dividido por 2,56 d ao quadrado. Agora a gente divide esse 5 por 2,56 e a gente vai chegar num valor de 1,95 gm sobre d ao quadrado. E a gente sabe que gm sobre d ao quadrado é o campo gravitacional na superfície da Terra. Então, o campo gravitacional em Kepler 452b vai ser 1,95 vezes maior que o campo gravitacional na Terra, o que dá aproximadamente o dobro da gravidade da Terra. Então a aula de hoje foi essa. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.